Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje meu assunto é uma biografia de uma mulher que ficou na história como Catarina II ou Catarina a Grande, lá da Rússia, tá? Teve uma Catarina I, se ela é segunda, teve uma primeira, né? Que também foi imperatriz anos antes, tá? A Catarina I, eu já falei em aula, era aquela que tinha sido serva, tá? Mas se tornou amante do imperador Pedro I da Rússia. Depois que ele ficou viúvo, casaram-se secretamente e tiveram 12 filhos. Depois da morte do marido, do Pedro I, ela assumiu o trono como Catarina I, sozinha, em 1725. Bom, você repara, em 1725, a Catarina II não tinha nem nascido ainda, quando ela assumiu o trono. Mas o tema da minha aula é Catarina II, tá? Que recebeu, como eu falei, o título de Catarina Grande, tá? Seu nome de batismo era Sofia Frederica e nasceu na Polônia. Vocês sabem que eles tinham um nome de batismo, mas quando casavam com os czares da Rússia, eles mudavam o nome quando elas se viravam... assumiam a religião ortodoxa russa, então mudavam o nome, tá? Então ela, de Sofia Frederica, virou Catarina, quando ela aderiu à igreja ortodoxa russa. Seu pai era um general do exército prussiano e sua mãe é descrita como uma mulher gélida, insensível e abusiva. Mas tinha um desejo assim... psicótico mesmo, que a filha tinha que se tornar imperatriz da Rússia. E ela fez de tudo para isso. O que aconteceu depois de muitas negociações diplomáticas. Bom, como é que foi a educação de Sofia Frederica? Ela era uma princesa, apesar que a família não tinha muito dinheiro, não. Mas a educação foi excelente, aos cuidados de duas governantas francesas e de um tutor, tá? Como Catarina conheceu o futuro marido, o czar Pedro III, que primeiro ela foi cesarina consorte, depois é que ela virou a imperatriz. Bom, dizem que Catarina conheceu o futuro Pedro III, reparem, da Catarina I era Pedro I, depois houve um Pedro II e agora Pedro III. Dizem que Catarina conheceu o futuro marido quando ele tinha 10 anos. Mas deixou escrito que o achou detestável, muito pálido, tá? E com gosto pelo álcool que já tinha em criança. Ela comentou isso, pelo jeito cheirava álcool, né? Então ela não gostou dele, isso quando ele tinha 10 anos, tá? Mas quando Catarina tinha 15, tá? 1744, ela foi convidada para visitar a Rússia. O convite foi feito pela imperatriz da Rússia, sabe quem era? Isabel. Ela queria combinar o casamento do sobrinho, o futuro czar Pedro III, com essa jovem de 15 anos, uma parte. Esse Pedro III era sobrinho da Isabel. Isabel era solteira, não tinha filhos, e ela queria que a dinastia Romanov continuasse, tá? Então, escolheu seu sobrinho, Pedro, para ser seu sucessor, tá? Isabel, quando conheceu a Sofia, né? Frederica, ainda não era Catarina, gostou muito dela. Achou-a culta, falava francês fluentemente, tocava piano, tocava violino. Bom, conclusão. O casamento se deu no ano seguinte, em 1745, quando ela tinha 16 anos, em São Petersburgo. Mas, uma parte, seu pai não foi ao casamento da filha, não viajou, e vou explicar por quê. Seu pai era um luterano devoto, tá? Não falei da Polônia. E se opôs firmemente à conversão da filha à religião ortodoxa russa. Não queria que a filha se convertesse à religião ortodoxa russa, só que tinha que se converter, porque senão não virava esposa do futuro rei, tá? Mas ela se converteu e aí recebeu o nome de Catarina, como eu falei. Na Rússia, Catarina não poupou esforços para se integrar
a cultura da Rússia. Ela era muito dedicada, tá? Bom, costumava levantar-se, depois que casou, né? Costumava se levantar cedo, andar descalça de um lado para o outro, repetindo lições. Ela queria saber falar russo, ela queria aprender a cultura russa. Ela, tá? Não, como eu falei, não poupou esforços para se integrar. Talvez já tivesse a ideia de ser uma futura imperatriz, né? Bom, mas tal hábito dela acordar de madrugada, andar descalça, repetindo as lições, ela adoeceu, quase morreu. Primeiro uma pneumonia e depois, segundo os historiadores, veio uma pleurisia. Isso foi logo após o casamento, tá? Como eu falei, quase morreu. O que é uma pleurisia ou pleurite? É uma inflamação da membrana que envolve os pulmões e reveste a cavidade torácica, denominada pleura, tá? Bom, mas ela não morreu, tá? Mas conta-se os biógrafos, agora os biógrafos vão contar, que logo após o casamento, Pedro teve uma amante. E logo após também surgiram rumores que Catarina não tinha um amante, tinha vários amantes. Sobre Pedro, ficou registrado no diário de Catarina de que ele era violento, era um marido violento, agressivo, tinha péssimo temperamento que piorava cada vez mais. E ela contava no seu diário que ele também costumava descarregar sua fúria nos residentes do palácio, principalmente nos criados, obrigando-os até a praticar exercícios esgotantes. Catarina ainda diz, no seu diário, que devido ao temperamento violento do marido, ela costumava passar grande parte do tempo sozinha nos seus aposentos, para se esconder dele, por medo dele. Bom, Catarina, como ficou registrado, teve também vários amantes, e ela teve uma segunda filha em 1759, que viveu apenas 4 meses. Mas, devido aos rumores sobre o comportamento infiel de Catarina, disse que Pedro, quando a menina morreu com 4 meses, nem se comoveu, dizendo não ser o pai biológico dela mesmo, embora Catarina afirmasse o contrário, tá? Bom, em 1762, Catarina já tinha 33 anos, a imperatriz Isabel morreu. Então, que era a tia do Pedro, lembram? Então, como seu desejo, Pedro assumiu o trono como Pedro III da Rússia. Catarina, então, recebeu o título de imperatriz consorte da Rússia. O casal imperial, então, mudou-se para o novo Palácio de Inverno em São Petersburgo. Mas, 6 meses depois de Pedro ser coroado, ele cometeu seu maior erro político. Sabe qual foi? Foi um erro que lhe custou a coroa. Ele foi com dezenas de cortesãos à Finlândia, deixando Catarina sozinha. Nesse período, a guarda imperial revoltou-se, aproveitou que ele estava ausente, se revoltou a guarda imperial, depôs Pedro e proclamou Catarina como a nova governante da Rússia. O golpe não teve sangue, mas teve muito sucesso. Isso aconteceu nos dias 13 e 14 de julho de 1762, tá? 3 dias depois, 17 de julho, Pedro apareceu morto. Acredita-se pelas mãos do irmão da amante de Catarina, mas ninguém tem certeza. Não há provas de que Catarina também estivesse envolvida diretamente no suposto assassinato. Mas Catarina, então, ascendeu ao trono com o aval, né, da guarda imperial e, apesar de não ser uma Romanov, ficou na história como Catarina a Grande. Por quê? Por ter sido a grande mecenas das artes, literatura, educação na Rússia, tá? O que é mecenas? Mecenas, mecenato, já cansei de falar.
O mecenas é um indivíduo que protege os artistas, homens de letras e de ciências, tá? Proporcionando recursos financeiros, isto é, são patrocinadores. A origem do nome mecenas vem lá do Império Romano, né? Vem de Caio Mecenas, que era um rico cidadão romano que praticava isso, né? Ajudava, patrocinava homens da arte, das ciências, etc. Tá? Bom, mas voltando a Catarina, ela foi, como eu disse, uma grande incentivadora das artes, das ciências e principalmente uma grande incentivadora da educação de crianças, fundando institutos, e ela própria escreveu um manual para como se educar crianças. Nas artes também foi uma grande incentivadora. O famoso, quem nunca ouviu falar no famoso Museu Hermitage, que agora ocupa o Palácio de Inverno. Esse museu, que é um dos maiores do mundo, começou a partir da coleção privada da imperatriz. Mas ela, para ser uma grande mecenas, uma grande incentivadora das artes, da cultura, teve inspiradores. Quem foram os grandes inspiradores dela? John Locke e Voltaire. Falarei um pouco sobre eles. John Locke, todo mundo sabe, era um filósofo inglês, considerado o pai do liberalismo e o principal representante do empirismo. A doutrina segundo a qual todo conhecimento provém da experiência. Por isso ele dizia que a mente humana era como uma folha em branco, que vai se preenchendo de acordo com as experiências que vai adquirindo. Isso é um empirismo, tá? Cujo principal representante é John Locke. Então ele foi grande inspirador para Catarina. E Voltaire? Voltaire todo mundo conhece, já dei até uma aula sobre Voltaire. O filósofo iluminista francês manteve durante 15 anos correspondência até a morte dele com a Catarina, tá? E ela era apaixonada por Voltaire. Nunca o conheceu pessoalmente, mas se corresponderam durante 15 anos. E quando ele morreu, ela comprou toda a sua coleção de livros. Hoje, a coleção de livros de Voltaire comprada pela Catarina está na Biblioteca Nacional da Rússia, tá? E Voltaire, além de se corresponder com ela e ela beber a cultura dele, ele ainda a premiou com 2 epítetos, 2 títulos. Chamava a Catarina de a Estrela do Norte e também chamava de Semiramis da Rússia. Uma parte, por que Estrela do Norte? Estrela do Norte, vocês sabem que é a estrela guia, símbolo da volta para casa com segurança dos navegantes. Então, a Estrela do Norte é um símbolo que vai guiar os navegantes para a sua segurança, a sua casa. Então, ela era a Estrela do Norte, a estrela guia. E por que ela era chamada Semiramis da Rússia? Porque Semiramis foi uma grande rainha e fundadora da Babilônia, tá? Então, ela era chamada por Voltaire a Estrela do Norte e Semiramis da Rússia. Bom, mas voltando a Catarina, por suas realizações em relação à cultura, às artes, à educação, etc., Catarina também é considerada uma déspota esclarecida. Lembra, em Portugal, tem o Marquês de Pombal, também é considerado um déspota esclarecido. O que é isso? Um déspota esclarecido designa a forma de governar que, embora partilhasse do absolutismo, o Estado soberano, tinha ideais também de progresso e reformas, tá? Bom, durante o reinado de Catarina, ela também ampliou muito as fronteiras do Império Russo, tá? Para o sul, principalmente para o ocidente. Ao todo, a Catarina ampliou o Império Russo, acrescentou mais de 500 mil quilômetros ao território, tá? Então, ela ampliou o território. Agora, no tocante à igreja, como é que era a Catarina? Ela se apropriou das terras, tá? Da igreja ortodoxa. E
o orçamento de todos os mosteiros e bispados passou a ser controlado pelo governo. A imperatriz também fechou 569 dos 954 mosteiros. Fechou mais de 300 mosteiros. E só 161 mosteiros recebiam dinheiro do Estado. Só 161 eram financiados pelo Estado. Bom, agora voltando ainda aos seus amantes, né? Ela, quando estava com eles, dizem os historiadores, quando ela tinha um amante, ela o colocava em altas posições do governo. E quando se desinteressava, não queria mais, ela lhe dava propriedade, pensão e servos, e enviava-os para bem longe. Isso aconteceu com vários, tá? Bom, como é que a Catarina vai morrer? Ela vai morrer vítima de um AVC em 1796. E está comprovado que foi realmente um AVC porque fizeram uma autópsia, tá? Seu sucessor foi seu filho Paulo, o único filho do imperador e seu marido Pedro III. Os outros filhos que ela teve, acredita-se, e está na história, que foram frutos de seus amantes. Isso segundo seus biógrafos. Bom, Paulo I, seu filho, como eu disse, o único filho de Pedro III, do seu marido, foi imperador de 1796, quando a mãe morreu, até 1801, quando foi assassinado. Para terminar a aula, eu vou falar um pouquinho do Museu Hermitage, que infelizmente eu não conheço. Sempre tive vontade e eu tenho fé que um dia eu conheça, tá? O Museu Hermitage fica nas margens do Rio Neva, em São Petersburgo. E é um dos maiores museus do mundo, com vasta coleção que abrange praticamente todas as épocas da humanidade. Está distribuído em 10 prédios, sendo que o principal cabe ao Palácio de Inverno, residência dos Cesares, todos os Cesares. Ele foi construído entre 1754 e 1762, tá? Desde sua construção, quando ele acabou, até a queda da monarquia em 1917, foi a residência dos Cesares, tá? Temos que ir conhecer esse museu maravilhoso chamado Hermitage. Vou ficar por aqui. Beijos!